tá? Para ser campeão do Candidatos. Ainda falta experiência. Mas esse torneio para eles é justamente isso. É uma experiência para eles testarem, sentirem a atmosfera, o clima de um torneio como candidato, sentirem o peso, a tensão de um evento desses, para pegar mais experiência para os próximos ciclos. Eu acho que esse é o objetivo principal. Então eles podem jogar solto, podem jogar umas aberturas diferentes, porque eles não têm essa pressão de assim, você precisa ganhar o candidato. Não é igual o Caruana, ou o Nakamura, ou o Nepo. Eles estão ali para se divertir e tentar aprender com o torneio, mesmo que nos próximos ciclos, que aí sim a pressão em cima deles vai ser maior. Então acho que eles vão fazer partidas muito interessantes durante o torneio todo, que realmente foi o que aconteceu nessa. O Prague de Brancas jogou D4, D5, C4 e 6, cavalo F3, cavalo F6, G3, a gente tem uma catalã, e aí o Gukesh decidiu dar um cheque aqui. Bispo E7 é também um lance bastante jogado, D por C4 é bastante jogado, mas o Gukesh jogou Bispo B4 e cheque. E aqui o Prague já vai para uma opção bem pouco jogada, que é cavalo C3. Mas é interessante, tá? Isso aqui assim, eu falei bem pouco jogada, eu viajei. É ainda uma posição muito popular essa. Mas é menos jogada em comparação com bispo D2 e cavalo BD2, que são lances mais populares. Então jogou cavalo C3. O Gukesh aqui ele faz D por C4. Geralmente, essa é uma das vantagens para as pretas. Quando o cavalo está em C3 é mais fácil de tomar em C4 e tentar segurar esse peão. Mas as brancas jogam sacrificando mesmo, né? Então foi bispo G2, roque. Agora ele tira o cavalo por C6 e não por D7. A gente vai ver que ele tem um plano de jogar com A6 e B5. E o cavalo em C6 ele fica bem colocado para colocar pressão em D4. O Prague aqui faz A3. O Gukesh volta, o bispo para E7. Ele podia também tomar em C3, tá? Também é possível. Só que nesse caso as brancas têm a compensação do par de bispos pelo peão. Então, é uma compensação interessante porque as casas pretas, né, com a ausência do bispo preto ali, podem ficar bem perigosas. Mas ele jogou bispo E7, que é mais firme. Por outro lado, quando ele tira a pressão de C3, as brancas têm a possibilidade de mandar E4 aqui, né? E ele fica com um centro muito forte agora. As pretas continuaram com A6, preparando B5, claro, para apoiar o peão. Jogou bispo E3 aqui. Também era possível dama E2. Isso também era interessante, na verdade. Oferecendo o peão de D4, que aqui já pode ser um pouco demais para as pretas, porque depois vai ter um E5, né? E abre o bispo de novo. Ou torre D1, assim. De repente o preto pode ficar muito atrás no desenvolvimento, então isso aqui era possível. Mas o Praga jogou bispo E3 primeiro, também tá bom. B5, dama E2, bispo B7 e torre de AD1. Então, interessante o desenvolvimento das brancas. Basicamente, qual é a estratégia aqui das brancas, do Praga? Ele ignora o peão a menos, tá? Ele fala, bom, não me importa com esse peão, pode segurar. Porque eu quero outro tipo de vantagem, né? Eu quero ter um desenvolvimento mais forte, um desenvolvimento mais rápido e um centro de peões que vai me permitir criar ideias ativas no centro, buscando a iniciativa. Esse é um cenário bem comum, assim, para aberturas modernas de hoje em dia. O branco sacrifica o peão, principalmente na catalã. O branco sacrifica o peão e joga pela iniciativa, joga como se estivesse ignorando, assim, o peão a menos. O Carlsen ganhou várias partidas interessantes recentes nos últimos anos usando essa estratégia, por exemplo. Então aqui D5 é uma ameaça bem séria, tá? D5 é um lance que não pode chegar ganhando tempo. O Gukesh, percebendo isso, ele joga... E a gente vê que o Praga ainda estava com mode 54, né? Então ele estava bem dentro do que ele tinha planejado para a partida mesmo, ou do que ele tinha preparado nessa posição. O Gukesh já tinha gastado um pouco mais de tempo, mas jogou bem. Jogou cavalo A5, que é um lance... o cavalo parece fora de jogo, mas ele sempre pode vir para B3. E o ponto principal dele é não deixar D5 chegar com ganho de tempo, tá? Essa é a ideia principal dele, que D5 não chegue atacando o cavalo. Mas o Praga jogou do mesmo jeito D5. Ele podia ter feito outros lances aqui também, tá? Não tem só o D5. Ele poderia tentar, digamos, cavalo E5 também. É uma possibilidade. E aí ele tem um plano de avançar na ala do rei aqui. G4, F4 e G5 às vezes, né? O computador não confia muito, mas eu sugiro não acreditar muito na avaliação do computador nessas posições, porque ele é muito materialista. E o computador ele sempre defende tudo, né? Então ele sabe que ele consegue parar as ideias das brancas, mas na prática é muito mais perigoso. Mas bom, o Praga fez D5 mesmo. E quando é por D5, ele joga aqui E5. É um tema... o computador já condena bem esse lance, mas eu não sei se é bem assim também na prática. Eu acho bem interessante. Ele sacrifica um segundo peão e a gente vai ver que ele ainda sacrifica um terceiro. Ele oferece um terceiro.
Ele podia ter jogado cavalo por D5 mesmo. E, bom, tem umas ideias de descoberta aqui. Também é possível as pretas jogarem cavalo por D5, e D5 e... Aqui diz para jogar bispo F6, depois tentar um cavalo B3, tentar organizar as peças brancas assim. Eu não sei, acho que as brancas podem tentar um cavalo D4 e cavalo F5. Tem algumas ideias aí, né? Seria outro tipo de jogo, na verdade. Mas ele faz isso, ele joga de um jeito diferente. Ele joga E5. Não dá pra pôr o cavalinho E4, porque aí cavalo por E4, a coluna D ali tá cravando, né? Então joga cavalo E8, o Lukesh. Nesse momento as pretas estão com 2 peões a mais, e aí ele faz E6, ele ainda sacrifica um terceiro. Vendo essa partida, eu lembrei bastante de algumas do Alpha Zero. Quem conhece as partidas do Alpha Zero com Stockfish, tinha muito esse tipo de conceito, de sacrificar 2 ou 3 peões às vezes, só para abrir as linhas e para conseguir ativar as peças. Por isso que eu falo para não confiar tanto nessa avaliação do computador, porque o Stockfish tomava todos os peões do Alpha Zero baseado nos recursos de defesa dele, né? E muitas vezes o Alpha Zero ganhava depois das partidas, porque o Stockfish não percebia do jeito certo a compensação pelos sacrifícios dos peões. Então, essas partidas ficaram muito populares por conta disso, por conta desse tipo de sacrifício que o Alpha Zero fazia de peões por mobilidade. Bom, aqui o Praga ele usa o mesmo conceito. Eu também quero chamar a atenção pelo fato de que é o seguinte: o computador fala que o melhor lance é F por E6. E nisso as pretas ficam com 3 peões a mais. Só que ele dá 1,5 só de vantagem. Então, ó, pra gente não ficar muito bitolado, confiando excessivamente no que o computador diz. Se ele tá com 3 peões a mais, ele deveria ter 3 pontos de vantagem. Mas o computador só dá 1,5, que ainda parece muito. Agora pense assim, o que significa isso? Se você tem 3 peões a mais, mas você tem só 1,5 ponto de vantagem, ou sei lá, 1 ponto. Por exemplo, o segundo lance, o lance que o Cash faz aqui, a posição já fica igual. E o segundo lance, além de F por E6, que era C6, ele dá 0,80, não dá nenhum. Então o que isso quer dizer? Se você tem 3 pontos de material, mas você tem 1 ponto só de vantagem, é sinal que o adversário tem compensação pelo menos para 2 desses peões. Então a posição ela é bastante perigosa na prática, é isso que significa. Porque senão você teria com 3 pontos de vantagem e estaria uma posição excelente, né? 3 peões a mais. Então isso é para a gente tentar entender o que significa de um ponto de vista prático a avaliação e não só ficar pensando nos números do computador. Porque, por exemplo, o computador fala para jogar F por E6. Só que o Gukesh não faz esse lance. E ó, vejam que ele estava dando 1,5. Só que quando ele pensa um pouquinho, ele já baixa para 0,4. Assim, isso para mim já quer dizer que a posição é extremamente perigosa. Extremamente. Porque não é possível você ter 3 peões a mais e não tem nenhum ponto de vantagem. Senão que sua posição... Tipo assim, quer dizer que se você fizer um erro, você tá perdido, provavelmente. Porque, né, com 3 peões a mais, você não tem nenhum ponto de vantagem, é porque é muito arriscado entrar nisso. E os lances das brancas são fáceis. Cavalo D4. Ameaça já tomar lá em E6. Se jogar dama D7, bispo H3. Olha lá, ó. Ele tá dando 0,6, mas... tipo assim, RH8 é o lance, ele tá dando 0,6. E pra mim é uma jogada bizarra, porque o branco vai tomar N6 de cavalo e ficar ameaçando um descoberto já. Aí os próximos lances já são torre F6 ou torre F5 dando 0,00. Pode ser que o próximo assim já deixe as pretas perdidas. Então a melhor jogada é dama D6. Só que agora vem bispo F4, outro lance natural. E as pretas já têm que jogar torre por F4. Esse é o jeito de manter a vantagem, já tem que sacrificar a qualidade. Mas isso não vai resolver o problema do peão cair em E6, tá? Continua lá. Então vejam como na prática é diferente, né? Não é... Você não vai jogar igual o computador o tempo inteiro. E eu até entendo que o Gukesh avaliou essa posição como muito perigosa depois de F por E6 e ele faz F5 aqui. Ele decide deixar o peão branco em E6, mas pelo menos essa casa não vai poder ser ocupada por outras peças brancas. Eu acho que foi isso que ele pensou, né? Não vai ter um cavalo entrando ali em E6. Só que agora já fica igual. Não vamos esquecer que o branco sacrificou 2 peões e a posição tá dando 0-0, né? Então aqui o Praga joga cavalo E5, um lance muito bom. Ele, além de aumentar a pressão em D5, ele tá preparando para enfiar o cavalo lá em F7, que é uma casa bem incômoda, né? O Gukesh, ele faz aqui cavalo F6, ele aproveita para tirar o cavalo de E8 e protege D5. E aí foi dama C2, toca no peão de F5. Ele jogou C6 aqui, que é um lance bem sólido, acho que é natural. Mas o computador já gostava mais de C5 aqui. Eu acho que é um pouco perigoso, né? Porque tem uns temas aqui com D5, cavalo D7, algumas ideias assim.
C6 para mim é muito mais sólido, ele reforça de vez D5. E pode ser que um dia o cavalo volte por B3 e C5, né? Acho que essa seria uma ideia. É engraçada essa estrutura aqui, que essa estrutura eu não lembro de ter visto, nunca. Esses 5 peões na ala da dama. Mas aí o Prague foi lá, dama por F5, recuperou um dos peões. O Cash joga dama E8, saindo da coluna D. Esse é um lance bom, ele tá, eu acho que, se preparando aqui pra... Né, ele tá controlando umas casas na ala da dama, eu acho que ele quer pôr o bispo em C8 pra pressionar E6. Então o Prague jogou cavalo F7. Esse é um momento que eu acho curioso, assim, porque eu não sou um jogador que costuma sacrificar muito material, mas eu acho que teria uma chance grande, muito grande, de eu jogar torre por F7 aqui ou nos próximos lances. Porque depois de ir por F7, dama por F7, a gente tá com qualidade a menos, mas as pretas voltam a ter 2 peões a mais. E assim, a posição das pretas a partir daqui ela vai se organizar muito facilmente, né? Dá para jogar torre E8, puxar o bispo para C8, cavalo B3 e cavalo C5. Algum dia a gente pode começar a avançar esses peões aqui, C5 e D4. Então, eu sentiria que essa posição aqui ela fica ok para as pretas, fica fácil de jogar, né? E assim, parece uma solução prática muito boa. Em vez de você ficar tentando segurar a iniciativa das brancas, já sacrifica logo a qualidade e começa a jogar por um desenvolvimento mais simples, né? Mas o Lukesh não faz isso, ele joga bispo C8, que até que é um lance ok, ele pressiona E6. E quando torre de F1, esse é outro momento onde eu acho que eu jogaria. Torre toma F7, e por F7 dama F7. Tá atacando a dama, né? Então não sei. Dama E5. Mas agora dá pra continuar reorganizando as peças. Bispo G4 e... Tem uma entrada de dama em C7 pra tomar cuidado ali, né? Mas o computador ele manda resolver isso com bispo D8 daqui a pouco. Que não é um lance tão assim natural de se fazer, mas dá pra entender, né? Que é pra dama não entrar lá em C7. Mas ele jogou o cavalo B7. E esse aqui, ele é um pouco perigoso. Ele tá confiando que vai dar tempo de jogar cavalo B6 ou cavalo D8. Pra tentar lidar, né, com o cavalo em F7, com o peão de E6. Mas a gente vai ver que isso envolve alguns riscos. Então foi bispo G5 do Prague. Era melhor cavalo por D5, segundo o computador. Uma coisa pra mim meio bizarra, tá? Não consegui entender direito ser por D5, porque depois ele fala pra tomar aqui, só que de torre, assim, então... Eu não sei. Eu realmente não sei avaliar isso aqui. Tipo, tá além do meu... Aqui ele já gosta do branco, por exemplo, mas só que tá fora do meu know-how. Não sei como avaliar essa posição, tá com uma torre a menos, pô. Então ele jogou bispo G5, eu acho bem mais humano. O Bukesh aqui, ele tinha cavalo C5, mas essa partida ela é difícil de entender sem a ajuda do computador, tá? É uma partida muito boa para treinar cálculo, inclusive, mas prepare-se para errar muita coisa. Porque ele fala que o certo era cavalo C5, e aí as brancas jogam bispo toma F6, bispo toma F6, ele fala que tem esse bispo E6 também, e aí seguem aqui umas ideias. Vou mostrar para vocês, mas é um negócio absurdo. Primeiro cavalo H6 já é um lance bizarro. Mas dá para entender concretamente, né? Se G por H6, torre por E6, cavalo toma, dama toma, vai cair o bispo de E7. Torre H8. Mas aí bispo G7, rei por G7. A dama tá caindo, só que as brancas jogam torre toma E6. E ainda assim ele prefere o preto mesmo, com dama por E6. É que se torre F5, cavalo F5 e depois torre por E7, né? Então assim, esse é o caso típico de linha que eu costumo dizer, só funciona porque funciona. Né? Só funciona porque o computador fala que tá certo. Cavalo por E6, dama por E6, é que o único lance para manter a vantagem... Não, na verdade tem outros, mas ele fala bispo toma A3, dama G4, rei por H6, assim, é uma posição que ainda... B por A3 tá 2 por 1, né? E o rei tá lá em H6. Não, ainda é o tipo de posição que, do ponto de vista humano, faz muito pouco sentido. Tipo, você não consegue entender direito o que tá acontecendo aqui, mas sabe que o computador aprova, né? Então, assim, eu acho que o lance que o Bukesh faz na partida é o terceiro do computador. Pra mim é muito mais humano. E provavelmente é o lance que eu jogaria. Ele joga torre A7. Isso é pra vocês verem como defender no xadrez é uma coisa difícil, né? A defesa não é fácil defender. Porque
Tem vezes que a posição só funciona de um jeito extremamente concreto, só por causa das análises do computador e porque o computador está calculando tudo. A gente, como ser humano, não vai enxergar todas as nuances, todos os detalhes da posição. Então, assim, muitas vezes você tenta aliar as duas coisas, o seu cálculo com algumas conclusões mais lógicas, né? Um jeito de pensar mais humano. Então, para mim, faz muito sentido o Torre A7, né? Pensando dessa forma, porque ele tenta incluir a peça que está mais distante na defesa. Ele tem aqui, na verdade, todas as peças meio que ajudando um pouco. Até o cavalo que está fora de jogo, ele está ameaçando pular para D6, D8 ou C5 às vezes, e o bispo está criando uma cravada ali. A única peça que realmente não está participando do jogo é a torre de A8. Então ele joga a torre A7 para, em algumas posições, essa torre ser útil na segunda fila. Ou ela defender o bispo em E7, ou ela poder entrar no jogo rapidamente. Então, é um lance, para mim, bem natural, bem lógico. O Praga aqui joga bispo toma F6, bispo toma F6, e aí ele continua de um jeito muito preciso. Porque outros lances agora já não vão dar certo. Afinal, as pretas estão ameaçando simplesmente bispo toma E6 e dama F7 aqui, né? Basicamente essa é a ameaça. Então ele joga bispo toma D5, que é o único jeito de manter a tensão. Esse é um lance muito bom. C por D5 e cavalo por D5. Agora ele tá com uma peça a menos. Só que as brancas ao mesmo tempo estão abrindo a posição e ele já está colocando uma pressão muito forte em F6 e tem as duas torres aqui bem posicionadas. Enquanto isso, as pretas têm pelo menos duas peças que estão meio longe do jogo, né? A torre e o cavalo. Então, quer dizer, no cenário principal ali, as pretas não estão com todas as peças participando do jogo. E isso acaba compensando o fato das brancas estarem com peça a menos. Ele jogou bispo E7, que é um lance sólido. Afinal, bem, uma ameaça bem simples aqui era cavalo F6, G6 e dama F6 com um mate chegando, né? Então ele faz bispo E7. E aqui é um momento bem crítico, eles estão já com menos tempo, né? O Prague com 9, o Bukash com 11. Eu descobri ontem que para os primeiros 40 lances eles não têm acréscimo, então eles têm que jogar sem acréscimo para chegar no 40. Tinha uma continuação agora que poderia forçar um empate. E esse seria um resultado até ok, assim, né? O Prague poderia jogar aqui cavalo H6. Isso é um lance bem legal. O computador não gosta muito, mas na verdade eu acho que esse é bom mesmo. Porque se G por H6, aí dama G4. O detalhe é que não dá pra jogar dama G6 porque cavalo E7 ganha a dama. E nem dá pra jogar RH8 por causa de dama D4 pegando a torre lá em A7. Então ele tem que jogar bispo G5. E aqui as brancas têm ou F4 ou H4. O computador, por alguma razão, gosta mais do F4 do que H4. As brancas recuperam uma das peças sacrificadas e a posição segue tensa, né? O preto consegue manter o controle aqui jogando de forma precisa. Cavalo C5, F por G5 e agora, ó, olha a torre de A7 lá, torre G7. Ela chega para ajudar na defesa, tá vendo? E ele fala que essa posição ainda é melhor para as pretas, mas assim, tem dama D4, para cavalo F6, então é tudo muito confuso. Mas no fim o computador prefere o branco. Prefere o preto, quer dizer. Mas não é nenhum ponto de vantagem, então acho que na prática é muito mais nebuloso. E a outra opção seria cavalo H6 e H8 mesmo. Tá? E aí cavalo F7, rei G8, isso aqui repete. Seria uma possibilidade. Eu não sei dizer se o Prague, com pouco tempo, ele não quis entrar nessa sequência, ele queria jogar por mais que igualdade, ou se ele avaliou a posição ali depois do torre G7. Mas o fato é que ele não faz cavalo H6 aqui, tá? Ele joga dama G4. Porém, esse lance é um erro, sério. Ele tem uma ideia aqui, pode ser que ele deixou passar um detalhe nessa posição. Vou dizer qual que eu acho que é. Que se vocês... se a gente for repassar a variante anterior, cavalo H6, G por H, dama G4, bispo G5, F4, aqui as pretas conseguem se organizar jogando cavalo C5 e quando F por G5, torre G7, né? Então o cavalo vem por C5. Pode ser que ele imaginou o seguinte, vou jogar dama G4, porque se cavalo C5 faz bastante sentido para tentar, né, chegar ali trazendo a torre, o cavalo pressiona E6 também, aqui dá para jogar cavalo H6, e quando é H8, as brancas têm cavalo F5. Esse lance é muito forte, porque ele ameaça mate ali em G7. E ele continua tendo umas ideias como dama D4, às vezes, no caso de torre G8, por exemplo, e ele ainda está pressionando o bispo. Então, se joga, digamos, torre por F5, dama por F5, tudo bem, a posição é confusa, o preto talvez está ok, mas o jogo segue. Ele tem um peão passado forte na sexta fila, na sexta fileira já tem as duas torres bem centralizadas e ele pode jogar cavalo F4 ainda para reforçar o peão. Então o jogo segue muito confuso, apesar do computador preferir levemente as pretas, o que na prática eu acho que é quase nada.
Pode ser que quando ele jogou dama G4 ele furou que as pretas têm um lance mais forte que o cavalo C5, que é cavalo D8. E por que que eu acho que ele pode ter furado isso? Porque eu lembro de uma entrevista do Mamediarov, num torneio assim, que ele acertou um golpe no adversário com um lance de dama voltando ou cavalo voltando, algo assim. Isso eu já comentei várias vezes em live. Eu achei curioso porque eu lembro que ele falou que, pela experiência dele, lances de cavalo e de dama voltando são os lances mais frequentes assim de você furar no cálculo, você ou o adversário. Porque a dama e o cavalo são peças que a gente considera muito ativas, então você sempre considera eles mais que indo para cima, assim, né, indo para frente. Então é muito fácil você não ver um lance de cavalo ou de dama voltando. Sempre que eu tô vendo alguma partida e um dos jogadores fura um recurso de cavalo ou dama para trás, aí eu lembro disso. E faz bastante sentido, porque muitas vezes, assim, intuitivamente você meio que descarta já uma jogada como essa porque parece muito passiva. Então pode ser que o Prague não percebeu a força de cavalo D8 aqui. Esse lance, basicamente, ele acaba com a iniciativa das brancas, tá? Porque agora, se cavalo H6, RH8 e cavalo F5, o detalhe principal, mais importante que eu só percebi agora também, é que como o cavalo não está em C5, o cavalo está em D8, ele pode usar essa casa para o bispo, bispo C5. Mais uma vez a gente vê a função dessa torre em A7. Então, assim, no fim, olha que interessante. Torre A7 é um lance que o computador não gostava quando o Gucash fez, né? Era o terceiro. Mas é uma jogada muito humana, ela tem um fundo lógico muito forte. E olha como a torre funciona em todas as variantes. Assim. Ela sempre tá ajudando a defesa. Não adianta jogar E7 aqui, que pareceria um lance ganhador, né? Porque simplesmente bispo toma F5. Quando E por F8, dama por F8. Depois o cavalo vem para E6 e aqui é diferente. Aqui as pretas estão se organizando muito rápido. Tá vindo torre F7, então assim, tem pressão em F2. Aqui o preto já tem uma posição ganhadora mesmo, porque vai conseguir organizar tudo muito, muito rápido. Então o Prague jogou cavalo por D8, só que ele foi bispo por D8. Essa posição, se eu não me engano, a partir daqui ainda teve um pouquinho de chance as brancas, mas na prática muito difícil. Ele fica com a defesa agora perfeitamente colocada, né? Ele tá com a torre e o bispo aqui bem colocados, bispo de C8, mas, cara, o astro dessa partida, o destaque é a torre de A7. Porque a torre, ela controla tudo, assim, ela resolve todos os problemas das pretas. Então, por mais que o Prague tentasse lutar de todo jeito a partir desse momento, ele não conseguiu realmente resistir. Foi dama D4, torre B7, torre E4, aí ele faz aqui bispo F6, dama E3, e aí ele volta esse bispo para E7, bloqueando o peão, excelente, né? As brancas já estão, na verdade, meio que sem lances aqui nessa posição, porque na real o preto vai jogar, por exemplo, dama G6 ou dama H5 e vai só tirando as peças. Ele vai só saindo com as peças pro jogo. Em algum momento ele vai conseguir soltar essa posição. Então foi H4, já vantagem cai, mas assim já tá bem difícil. Dama C6, H5. Ele não tem o que fazer, então ele tenta avançar o peão aqui para criar algum tipo de tensão na ala do rei, mas aí foi bispo C5, que eles já estão com o tempo quase caindo também. Dama G5, aí caiu E6, H6, mas isso aqui não cria nenhuma ameaça por causa da torre ali, e aí torre por F2, né? E aí a posição das pretas é muito ganha, assim, a posição das brancas desmorona totalmente. Tá tendo primeiro um descoberto aqui, se jogar RH1 aí tem torre F5, então são muitas ameaças, né? O cavalo agora e a torre estão cravados, e além de tudo, as pretas estão com uma peça a mais. E aí o Prague abandonou nesse momento. Foi uma partida bem tensa, cheia de momentos confusos, né? Assim, eu acho que é uma partida que mostra bem a complexidade do xadrez e de posições dinâmicas, mesmo para esses caras, de quase 2.750 os dois, né? Mesmo eles acabam errando muito em posições como essa, como a dessa partida, porque são posições muito dinâmicas, não tem muito recurso o tempo inteiro e você não consegue calcular tudo até o fim, igual a máquina. Mesmo o computador muda de opinião direto nessas posições, então imagina um ser humano, né, que não está calculando 40 lances na frente. Mas eu achei uma partida muito lutada, muito legal. E acho que é um exemplo de defesa muito bom, muito instrutivo do Gucash, principalmente por causa desse lance aqui, torre A7. Que mostra como na prática é difícil defender, né? É muito difícil você defender bem no xadrez. Mas eu acho que o Gucash defendeu muito bem nessa partida e conseguiu anular de um jeito excelente assim, as ameaças das brancas, jogando de uma forma, na medida do possível, precisa e também muito humana, assim, fazendo uma defesa muito firme, assim, pelo menos na prática. Então é isso. Foi a segunda rodada decisiva do dia, a segunda partida decisiva do dia, da segunda rodada, Prague e Gucash.